Bom dia. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto sobre os impactos da pandemia no transporte público por ônibus no Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelas minhas colegas e tem como objetivo analisar como a pandemia afetou a mobilidade urbana e o uso do transporte público. Nós sabemos que, com o crescimento das cidades, aumentou também a necessidade do deslocamento diário das pessoas, e é nesse contexto que o transporte público se torna essencial, sendo o principal meio de locomoção para grande parte da população. Mas mesmo antes da pandemia, esse sistema já apresentava vários problemas, como baixa qualidade e a falta de planejamento também. Antes da pandemia, já havia uma queda no uso do transporte público. Muitas pessoas estavam migrando para transportes individuais e de aplicativos, principalmente pela perda de confiança no serviço público de transporte. Além disso, o sistema enfrentava problemas estruturais, como as tarifas altas, ônibus lotados e falta de investimento, que são só fatores com que agregam mais essa migração. Em 2020, com a chegada da Covid-19, houve uma grande mudança no cenário. As medidas de isolamento reduziram a circulação das pessoas, já que muitas atividades foram suspensas. O trabalho remoto e o ensino online passaram a ser mais comuns, o que diminuiu ainda mais a necessidade do deslocamento. E com isso, o uso do transporte público caiu bastante, tanto pela redução das atividades quanto pelo medo do contágio. Esse gráfico aqui da Associação Nacional de Transporte Público mostra a distribuição dos deslocamentos no Brasil em 2019, ou seja, pré-pandemia. A gente vê que deslocamento por automóveis e motocicletas constituem um pouco mais, na verdade, de 30%, ônibus e trilhos um pouquinho menos de 30%, e praticamente os 40% restante eram deslocamentos feitos a pé. Aqui a gente consegue entender o contexto geral. Durante a pandemia, houve uma queda imediata e muito forte, né, na demanda por transporte público. Isso aconteceu principalmente por dois fatores. Primeiro, a redução da mobilidade das pessoas, já que muita gente passou a ficar em casa. E segundo, o medo de contaminação dentro dos ônibus. Além disso, as medidas restritivas, como lockdown e fechamento de serviços, tiveram um papel direto nisso. Quantos mais rígidas eram essas medidas, menor era o uso do transporte público. E esse impacto não foi pequeno. Em cidades como São Paulo e Belo Horizonte, a queda chegou a mais de 60%, o que é extremamente significativo. Outro ponto importante foi a mudança no comportamento dos usuários. Mesmo quando havia possibilidade de sair, muitas pessoas evitaram o transporte coletivo por questão de segurança. Ou seja, não foi só uma questão de restrição em si, foi também uma mudança de mentalidade da população. Agora, entrando numa parte mais analítica, a gente utilizou a correlação de Spearman, que é um método estatístico usado para identificar relações entre variáveis, mesmo quando essas relações não é linear. Então, em termos simples, que ele mostra se quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta ou diminui, ou seja, não precisa necessariamente ser uma linha reta. No nosso estudo, a gente utilizou essa correlação para analisar a relação entre o nível de restrições na pandemia e o número de passageiros no transporte público, e quanto uma variável impactava a outra. E o resultado ele foi bem claro. A gente encontrou uma forte correlação negativa, ou seja, quanto mais rígidas eram as restrições, menor era a demanda por passageiro. E isso confirma que, com base nas estatísticas, aquilo que a gente já observava na prática é, é real. Aqui a gente traz um exemplo prático com dados de Belo Horizonte. Então, no primeiro os transportados ao longo do tempo. E no segundo gráfico, nós temos um aumento dos casos de Covid-19 no mesmo período. Então, quando nós comparamos os dois, fica evidente que, conforme os casos aumentavam e as medidas ficavam mais restritivas, os números de passageiros caíam drasticamente. Então, esse gráfico, ele reforça visualmente aquilo que a correlação estatística já mostrou. E não é só uma coincidência, existe uma relação direta entre pandemia, restrições e redução da demanda. E toda essa queda na demanda, ela trouxe consequências econômicas importantes. O primeiro impacto foi a redução de receita. Como o sistema depende das tarifas pagas pelos passageiros, menos pessoas usando significa que é menos dinheiro entrando. E isso levou a um segundo problema.
foi o risco do colapso do sistema. Em alguns casos, foi necessário até reduzir linhas, horários e até contar com o apoio do governo para manter o serviço funcionando. E tem um ponto crucial: mesmo com menos passageiros, os custos fixos continuaram altos, como, por exemplo, o combustível, as manutenções e os salários. Ou seja, as empresas passaram a operar com menos receita, mas praticamente com os mesmos custos. E isso gera um desequilíbrio financeiro muito grande e coloca em risco a sustentabilidade do transporte público. Bom dia, eu sou a Teresa e vou falar aqui um pouquinho sobre esse gráfico de distribuição do deslocamento urbano no Brasil, que ele foi consolidado pós-pandemia em 2024 e isso é uma estimativa atualizada. Esses dados, eles são da Associação Nacional de Transporte Público, a ANP, e foi uma distribuição em 2023 e 2024 nesse cenário pós-pandemia. Aqui a gente já vê como ficou a distribuição do transporte no período pós-pandemia. Então, percebe-se que teve um aumento de alternativas, como caminhar e outros meios, mostrando que o comportamento das pessoas realmente mudou depois desse período. Então, a pé ficou aí com 35%, seguido somente, abaixo somente do automóvel, que ficou com quase 40%. Então, as pessoas passaram a preferir realmente transportes onde elas estão sozinhas, onde se sentiam mais seguras e não tinham tanto contato com outras pessoas que são os automóveis. A pé também sendo uma alternativa aí para não pegar esse transporte mais lotado, que seria o transporte coletivo como ônibus, trilhos, ou então a motocicleta ainda continua abaixo também, mas é o que a gente vê com a comparação no primeiro gráfico que a gente acabou passando também. A moto ainda está em último, porém a gente vê um crescimento do automóvel, que é um transporte individual, e também a pé. Aqui, quando a gente fala de mudança de comportamento, a pandemia ela mudou bastante a forma como as pessoas se deslocam. Então, muita gente passou a usar mais aplicativo, bicicleta ou até andar a pé, buscando mais segurança e evitando aglomerações. E mesmo assim, o transporte público continuou sendo essencial, principalmente para a população de baixa renda, que muitas vezes não tem outra opção para utilizar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu transporte, até a sua escola. E isso mostra também uma desigualdade, porque nem todo mundo pode escolher como se locomover. Falando aqui um pouquinho então da situação pós-pandemia, no pós-pandemia, as atividades presenciais foram voltando aos poucos e a circulação das pessoas começou a aumentar de novo. Mas a demanda pelo transporte público ainda não voltou ao normal e continua instável até os dias de hoje. Isso mostra que o sistema precisa de melhorias e investimento para se adaptar a essa nova realidade. Então, com essas melhorias, a gente ainda conseguiria ter uma situação melhor pós-pandemia que atualmente ainda não foi resolvida. Aqui a gente trouxe, então, uma frase de impacto, que o transporte é um direito, não um privilégio, que é do movimento Tarifa Zero. E, diante de tudo isso, surge essa reflexão, né? O transporte ele não é um direito, é sim um privilégio. O transporte ele é um direito e não um privilégio. Essa frase, ela resume bem a importância do acesso ao transporte para toda a população. E também aqui mais um pouco falando desse movimento que é a Tarifa Zero. A ideia da Tarifa Zero ela vem justamente dessa visão. Ela defende que o transporte público ele deve ser um direito social e acessível a todas as pessoas. Esse movimento ele ganhou força no Brasil, principalmente após os protestos de 2013, com a atuação do movimento Passe Livre. E o principal objetivo desse movimento é reduzir desigualdades sociais e garantir que mais pessoas tenham acesso à mobilidade urbana. Com isso, a gente chega à conclusão do nosso trabalho. Para concluir, a pandemia ela acabou agravando problemas que já existiam no transporte público e ficou ainda mais evidente a necessidade de investimentos para melhorar a qualidade e a eficiência desse sistema, que é tão utilizado por toda a população brasileira. Além disso, esse cenário ele impactou diretamente a sociedade, reduzindo o uso de transporte, aumentando a desigualdade e mudando alguns hábitos sociais, como o crescimento do transporte individual e do trabalho remoto. Aqui são as referências que a gente utilizou durante o nosso projeto. E é isso, a gente agradece a atenção. Muito obrigada.